Olá, um bom dia na paz do Senhor Jesus. Um prazer poder estar aqui para trazer até o seu coração a palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre a perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Não há uma pessoa que possa nos trazer maiores exemplos de vida que não seja Jesus Cristo, nosso Senhor. E foi por isso que ele deixou o seu mundo de glória, deixou o seu céu de glória e veio viver, e veio reinar aqui entre esses seres tão terríveis que é o ser humano, para tentar resgatar da condenação eterna. Cristo Jesus veio para nos fazer exemplo. Portanto, a carta aos Hebreus, do capítulo 12, vem como tema a perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Cristo deixou o exemplo de perseverança em meio às tribulações, em meio às aflições, em meio às provações deste mundo. E olha só o que ele vai nos dizendo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Deixemos todo o embaraço. Isso é uma ação. Eu não posso deixar orar para que Deus me livre dos embaraços sem que eu tenha a ação, sem que eu tenha uma iniciativa, sem que eu vá contra aquilo que está vindo contra a minha vida espiritual para destruir, né? Portanto, nós temos que deixar os embaraços. Nós temos que ir a favor das coisas as quais o Senhor Deus tem nos ensinado para viver uma vida digna. Portanto, eu quero ler novamente. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia. Você já percebeu que o pecado está sempre perto de nós. Por isso que Paulo disse, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu quero fazer está sempre perto de mim. Está sempre pronto, sempre ao alcance da nossa mão, ao alcance do nosso braço, né? E o pecado que tão de perto nos odeia, e corramos para com paciência a carreira que nos está proposta. Qual é a carreira que nos está proposta? A carreira para a salvação. Está proposta para nós a carreira em busca da nossa vida eterna. E esta carreira, e esta busca, e esta labuta para alcançar a vida eterna, não que nós alcancemos pelos nossos atos, pelos nossos afazeres, mas quando nós dissemos labuta, quando nós dissemos carreira, correndo em busca, é fazendo tudo que está em nosso alcance. Há coisas que Deus não vai fazer para nós, porque nós temos a capacidade de fazer. Ele já nos capacitou para fazer. E por isso que o escritor aos Hebreus está dizendo, corramos, sigamos, vamos para frente, vamos para cima, vamos resolver isso. Não devemos ficar esperando Deus fazer a obra. Muita gente está aí dizendo, vamos aguardar Deus fazer a obra. A obra Deus já fez e continua fazendo, que é transformar os nossos corações. E a maior obra que Deus precisava fazer foi enviar o seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz. Qual era o gozo que estava proposto a Jesus? Salvar a humanidade. Trazer a humanidade para um lugar enxuto, tirar a humanidade do lamaçal do pecado e colocá-la em rocha firmada, em uma rocha firme, que é o próprio Jesus Cristo. Ele é a nossa rocha, não é? Desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ele desprezou a afronta, não deu oportunidade, ele não se prostrou diante da afronta como quem diz, vão me crucificar, estão me castigando, eu sou filho de Deus. Não, ele desprezou a afronta e seguiu para estar no trono de Deus, junto com Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições. Olhe para Cristo.
Quando você estiver diante de uma tribulação, diante de uma situação crítica que traga para você transtorno, olhe para Cristo, porque Cristo Jesus sofreu por amor a você. Cristo Jesus se entregou por amor a mim, por amor a você. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecados contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo os vossos ânimos. Por que muita gente enfraquece na fé? Por que muita gente desfalece nos seus ânimos? Porque deixa de olhar para Cristo. Olha para o homem, olha para as falhas do ser humano, olha para os pecados dos homens e deixa de olhar para Cristo. O nosso foco é Cristo. A nossa missão é olhar, é seguir a Cristo, é tê-lo como exemplo. É por isso que o tema deste capítulo, de número 12 aos Hebreus, diz a perseverança no meio das provas, segundo o exemplo de Cristo. Nós precisamos olhar como Cristo suportaria aquela aflição, como Cristo suportaria aquele momento de angústia, como Cristo suportaria um momento de escassez, um momento de enfermidade, como Cristo suportaria. Então nós precisamos observar Cristo. Se você for olhar para alguém aqui da terra, para um pastor, para um apóstolo, para um bispo, seja para quem for, você poderá ser escandalizado. Um dia você poderá dizer: eu confiei tanto naquele homem, eu achava que aquele homem era um santo. Não, nós somos ainda aqui nessa terra sujeitos a erros, sujeitos a falhas, mas se nós olharmos para Cristo, segundo os sofrimentos e as provações das quais ele passou, nós vamos estar alicerçados em Cristo Jesus. E quando nós estamos alicerçados em Cristo Jesus, nada deste mundo nos fará cair, nada deste mundo nos fará prostrar, porque nós estamos focados naquele homem que nunca pecou. Viveu neste mundo, passou por situações adversas, sofreu, foi injuriado, foi castigado, foi humilhado, foi cuspido, foi lanceteado, foi crucificado, foi torturado até a morte, mas nunca pecou. E olha que ele teria poder, ele teria a oportunidade de arruinar com todos aqueles que estavam crucificando. Se ele quisesse, por um sopro, fazer aqueles todos desaparecerem do universo, ele poderia fazer isso. Mas ele não fez, porque ele veio para cumprir, ele veio para se entregar para a morte, para que nós hoje pudéssemos ter vida eterna. E se você quer ter vida eterna, observe Cristo, os seus sofrimentos, aquilo que ele passou, as angústias, tudo que ele passou. E ele passou para nos deixar exemplo, ele passou para nos salvar. Ele deixou o seu mundo de glória e veio para viver uma vida neste mundo. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecados contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos caminhos. Então, se você quer ter uma vida cristã, uma vida verdadeira em Cristo, olhe para Cristo que nunca foi arriado, nunca fraquejou. Ainda não consiste até o sangue combatendo contra o pecado. Olha só, há muita gente que não luta contra o pecado até o sangue. Que isso? É uma luta até a última instância. Se você tem um vício, se você tem um problema a ser resolvido, se você tem algo que te impede de viver uma vida em Cristo, você precisa lutar contra isso até a última instância. Se você achar que uma simples oraçãozinha vai te livrar de um vício, vai te livrar de algo que está levando a sua vida espiritual para a ruína, levando a você mesmo para a condenação eterna, você não vai conseguir vencer. Mas se você lutar, resistir até o sangue, combatendo contra o pecado, ainda não resistis até o sangue, combatendo contra o pecado. É por isso que você não venceu, é por isso que você fracassou na fé, é por isso que você deixou de olhar para Cristo Jesus e passou a olhar para os homens, passou a olhar para o ser humano que é falho, que é pecador, que é errante, que erra, que fraqueja. Mas se nós olharmos para Cristo, tão somente nós seremos fortalecidos, seremos encorajados. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, não desmaies quando por ele for repreendido,
Olha que quando fala não desmais para que por ele não seja repreendido, quer dizer que às vezes a repreensão vinda da parte de Deus é dura, é pesada. E nós não podemos nos desmaiar quando por eles for repreendido. E há correções que vêm contra nós de uma forma tão intensa que parece que nós não vamos suportar. Mas com a luta, com as provações, com as dificuldades, Deus manda também o escape. E nós conseguimos vencer. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Então, se você está sendo repreendido pelo Senhor, se você está sendo corrigido, aceite, porque o Senhor o adotou como filho. Olha só que interessante, porque o Senhor corrige a quem ama. Se você vive uma vida errante, faz o que bem quer da sua vida, faz tudo o que lhe apetece, você é dono do seu nariz e não é corrigido, não tem nenhuma correção vinda do Senhor, cuidado, cuidado, porque você pode ser que você não seja filho de Deus, porque o filho é corrigido, o filho é exortado, o filho é chamado a atenção. Então, se você está vivendo uma vida promíscua, está tudo bem para você, é um sinal vermelho, uma luz vermelha está acendendo aí, olha só. Deus corrige a quem ama. A quem ama, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele amou o mundo, sim, ele amou o mundo, mas a partir do momento que você luta contra este amor, você fica completamente desligado de Deus e passa a viver uma vida à sua maneira, do jeito que você bem quer. Portanto, você passou a viver não como filho, você não recebe exortação de Deus, você não recebe correção de Deus, você não recebe ensinamentos de Deus, por quê? Você não está na condição de filho. E suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há que o pai não corrija? Então, se eu estou sendo corrigido por Deus, para mim é motivo de grande alegria. Por isso que Tiago diz: tenhais grande gozo quando passardes por várias provações. Tenhais grande gozo, porque aí nós estamos entendendo que Cristo Jesus está trabalhando, que Deus está trabalhando o nosso caráter, a nossa maneira de ser, aquilo que nós precisamos ser mudado, porque nós não conseguimos mudar a nós mesmos se não for pelo mover do Espírito Santo de Deus, se Deus não estiver trabalhando na nossa vida para que haja mudança. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Você já pensou nisso? Se você está vivendo uma vida sem disciplina de Deus, você não é filho de Deus, você é bastardo. E aí, por isso que você faz o que bem quer, por isso que você vive da maneira, bom dia, você vive da maneira que você bem acha, você está tudo bem para você, tudo bem, nada vem contra você, porque você está andando a favor da correnteza e não contra a correnteza, porque quando nós navegamos contra a correnteza, os detritos que estão no rio vêm, batem em nós e nós sentimos os choques. Mas se você está nadando a favor da correnteza, está tudo bem, está tudo legal, está tudo ótimo, mas o fim é trágico. Há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o seu fim é caminho de morte. Olha só o que diz a palavra de Deus: há caminhos que parecem direitos, está tudo bem. Você está levando a sua vida do jeito que você acha que é legal, que é interessante, curtindo aqui. Você está igualzinho o povo lá, enquanto Noé trabalhava, suava a camisa, pregando o dilúvio. O povo estava casando, dando-se em casamento, vivendo uma vida fútil, uma vida segundo a carne, segundo os desejos. Mas quando o dilúvio chegou, aí a coisa apertou de verdade. Portanto, se nós estamos, ou se você está vivendo sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos. Se a palavra de Deus não te serve para correção, se a palavra de Deus não te serve para ensinamento, se a palavra de Deus não serve para trazer você para a verdade de Cristo, você não é filho de Deus, você é bastardo. Você é bastardo, não é filho de Deus. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós
reverenciamos, não nos sujeitamos muito mais ao Pai dos filhos para vivermos, ao Pai dos Espíritos para vivermos? Como é que nós não vamos nos sujeitar, uma vez que nós nos sujeitávamos aos nossos pais segundo a carne, uma vez que nós nos humilhávamos, obedecíamos os nossos pais segundo a carne, não vamos sujeitar ao Pai dos Espíritos para vivermos? Não vamos sujeitar a Cristo Jesus para vivermos? Não vamos sujeitar ao Evangelho para vivermos uma vida no altar do Senhor? Se você está vivendo da forma que você acha que está tudo bem, não se esqueça, você não é filho, você é bastardo. O mundo tem o hábito de dizer, nós somos filhos de Deus, todos nós somos filhos de Deus. Você acha que Deus vai castigar? Deus não vai castigar ninguém. São os seus pecados que te levam para a condenação, é a sua desobediência que leva para o inferno, que foi criado para o diabo e seus anjos. E você caminha para lá. Porque aquele, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes na santidade. Verso 10, voltando ao verso 10. Porque aquele que, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, por bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da santificação. Se nós queremos ser participantes, fazer parte da santificação, precisamos ser corrigidos pela palavra de Deus, precisamos ser exortados pela palavra de Deus, que traz para nós edificação espiritual, que traz para nós correção. Na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Olha só, na verdade toda a correção ao presente não parece ser de gozo. É claro, ninguém gosta de ser corrigido, de ser exortado, ninguém gosta de ser disciplinado, senão para a tristeza, traz-nos tristezas, mas depois produz fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Quando nós exercitamos a correção, quando nós vivemos a correção, somos gratos pela correção a qual Deus nos traz, nós estamos vivendo uma vida segundo os parâmetros de Deus. Muita gente vive segundo os seus parâmetros, segundo os seus desejos. Eu faço o que eu quero do meu corpo, eu faço o que eu quero da minha vida, eu pinto o meu corpo como eu quiser, eu faço o que eu quiser. Ninguém tem nada a ver com isso. Se você não é templo do Espírito Santo, se você vive a sua maneira, não tem problema mesmo não, mas o problema virá. A consequência do pecado, a consequência da desobediência virá sobre a sua vida. Agora, Hebreus capítulo 12, verso 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. O que manqueja não se desvie inteiramente, mas seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. O verso 15 de Hebreus capítulo 12 diz o seguinte: tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Olha só, trocou a sua primogenitura por um momento de prazer, para saciar uma fome momentânea que logo jogou tudo no escuro, como diz a palavra de Deus, e aquilo já não existia mais, trocou a sua primogenitura. Quantos estão trocando hoje o essencial, que é a salvação, por coisas banais, por coisas tão vis, e achando que estão fazendo bons negócios? Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Já era tarde, não conseguia mais reaver a sua primogenitura, porque trocou por um prato de guisado, desvalorizou algo tão precioso qual tinha, lançando fora, trocando por um momento de prazer, segundos de prazer. Porque não chegastes ao
monte palpável aceso em fogo, e a escuridão e as trevas e a tempestade, e ao zunido da trombeta e a voz das palavras, a qual os quais ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que lhes mandava. Se até um animal tocar ao monte, será apedrejado. Então terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. A visão que Moisés teve é uma visão que trouxe para ele temor, trouxe para ele medo, assombro. Mas chegastes ao monte de Sião, a cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos que estão escritas nos céus, e Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, ao sangue da aspersão, que fala melhor do que Abel. O sangue da aspersão, o sangue que veio para nos purificar, o sangue de Cristo que foi derramado, da mesma forma que foi derramado o sangue de Abel, ele nos purifica e ele fala mais forte em nosso coração. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é do céu. Se você se desviar da verdade de Cristo, se você se desviar do evangelho de Cristo, nada mais terá razão para você, nada mais trará resultado para a sua vida. E esta palavra ainda uma vez mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Nós temos que ter diante do nosso Deus toda a reverência, sabendo que Ele é o Deus criador de todas as coisas, e Ele é o fogo consumidor. E se você não tem desejo de servir, adorar a Cristo, de permanecer na presença de Cristo Jesus, você está caminhando para uma condenação eterna, que não terá retorno. Da mesma forma que Esaú não conseguiu mais rever a sua primogenitura, você também não conseguirá mais rever a sua salvação em Cristo Jesus, se você não aproveitar enquanto a porta da graça está aberta. Cristo Jesus veio para trazer salvação para você, trazer vida abundante para o seu coração. E se você está pronto para viver esta vida na presença de Deus, é tempo de você olhar para as Escrituras e viver uma vida que agrade a Deus. Deus te abençoe grandemente e que a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração em todo o tempo. E você possa entregar o seu coração para Cristo, para que você tenha uma vida reta diante da presença de Deus. Não uma vida reta apenas diante do mundo, não é? Mas uma vida reta segundo Deus. Não uma vida moralista, tudo certinho aos seus olhos, tudo bonitinho aos seus olhos, mas diante de Deus talvez não esteja uma vida reta. Por exemplo, podemos olhar para Nicodemos, que ele tinha uma vida reta, tudo bonitinho a vida dele. Era tudo organizado, ele dava esmola, ajudava os pobres, mas faltava ali o principal, que era o novo nascimento. Deus quer que você esteja na presença dele, uma vida reta, pautada nas Escrituras Sagradas. Deus te abençoe, tenha um ótimo dia, em nome de Jesus.